não identificação com as coisas da vida diária, né? Fazendo essa síntese conceitual. É uma prática auxiliar passada pelos veneráveis mestres Samael e Rabolu, né? Consiste em não identificarmos com as coisas da vida, né? Que a natureza nos põe para a gente, digamos assim, nos põe como brinquedos, né? Para a gente para desviar a atenção de nós mesmos, né? Então, o que significa identificar, né? Se identificar com algo tomar partido daquilo, né? É ver aquilo como se fosse algo seu, né? Como se fosse algo seu. Se alguém te insulta, se alguém te dá um empurrão, se alguém te xinga, né? Você vai sentir a ira vai estar subjetivando o seu entendimento, né? Você vai entender aquele insulto como se fosse realmente um insulto, mas aquilo ali vai depender da sua percepção. O ego vai estar subjetivando, vai estar alterando esse entendimento. O insulto nada mais é do que um conjunto de palavras. Difícil, né, a gente ver por esse prisma, mas é assim que a gente tem que passar a ver, através da prática da transformação das impressões. É um conjunto de letras, né, que formam uma palavra, que formam um som, né, e aquela pessoa vai estar emitindo esse som. Se alguém rir de sua cara, você vai estar ouvindo aquele som ali, né, só que pelo seu entendimento enviesado, você vai pensar que é algo pessoal contra você, né? Mesmo que esteja rindo de sua cara, a gente pode fazer a transformação das impressões, e isso ajuda na prática da não identificação, né? Então o ato de se ligar a algo, né? Identificar-se, se ligar a algo, confundir-se com algo, né? É justamente isso. Então, quando a gente se identifica com algo, a gente, digamos assim, aquele algo chama a nossa atenção pelos 5 cilindros da máquina humana, né? Entre emocional, intelectual, sexual, motriz, né? E instintivo. E o mestre, ele deu, na verdade, os mestres, né, deram várias práticas: a recordação de si mesmo, a autoobservação, a transformação das impressões ou dualidade, e essa também que é viver o momento presente, né, sem lembrar do passado, que são as formas mentais utilizadas pelo centro intelectual inferior, né, e nem cogitar o futuro, que também são igualmente formas mentais. Produzir as chamadas efígies, né, que são produzidas pelo centro intelectual também, né? Então a gente está caminhando na rua e aí vamos supor que aquela pessoa seja viciada num café, né, como o exemplo do professor Maurício. Aí vai sentir as partículas constituintes do café, né, pelo ar, e vai entrar nas narinas dessa pessoa, e essa pessoa vai sentir uma grande vontade de tomar esse café só para satisfazer o eu da gula, né? Então, e se essa pessoa não tomar, ela vai ficar frustrada por não ter satisfeito esse desejo. Então esse é o objetivo do ego, né? Ele quer ser alimentado, ele pressiona para ser alimentado. No caso dos homens, né, nós homens, quando passa uma bela mulher, ou no caso das mulheres, quando passa um homem bonito, né, lógico que a luxúria, ela tem modo operandi, né, o modus operandi da luxúria para o homem e mulher são distintos, são um pouco diferentes, né, varia de pessoa para pessoa também. Então, se aquela pessoa se identifica com as formas, né, daquela mulher,
vê aquilo ali, inevitavelmente vai se identificar, porque a nossa visão já está subjetivada pela luxúria, né? Infelizmente. Então, se a gente olha, a gente vai sentir a alteração nos cilindros da máquina, né? Sexual, emocional, talvez motor, né? Instintivo, emocional, intelectual, pode vir formas mentais, a pessoa pode imaginar coisas, besteiras, né? O centro sexual vai atuar, depender da força deste eu, né? E para a gente enfraquecer todos os defeitos, né? Esse em especial, né? Nesse exemplo, é a gente não se identificar com aquilo, aplicar a transformação das impressões, né? Daqui a uns 50, 60 anos, como aquela mulher vai estar? Se você viu, desvie o olhar e imagine e faça a reflexão. Qual a verdade disso? Pergunte sinceramente para você, né? E tente achar a resposta dentro de você mesmo, né? Qual a verdade disso? Que nesse mundo, né? Nesse mundo pode até ser prazeroso por uns instantes, né? Mas são momentos efêmeros, são momentos, digamos assim, que passam num piscar de olhos, né? E logo depois vem um sofrimento, porque é esse o modus operandi do ego, né? Ele faz a gente ter o desejo para satisfazer, para robustecer o ego, e na falta a gente vai sofrer muito com a frustração, né? E com a dependência deste objeto de desejo, ok? Isso vale para todos os defeitos, para a ira, para a cobiça, né? Um exemplo aí para as mulheres que curtem bolsa, sapato, roupa, né? E se identificam com as vitrines. Se a mulher está passando ali e não se identifica com, principalmente shopping center, né? Que tem uma energia assim muito, se eu não me engano, do raio de Narremar, que é a luxuosidade, né? Então, se a mulher está passando ali e se identifica com aquelas vitrines, aqueles manequins, aquelas joias, aquelas roupas, ela vai se identificar e vai chegar num estado de fanatismo, da identificação para a fascinação e para o fanatismo, né? Fanatismo. E vai perder energia em alguns cilindros da máquina e vai desequilibrar a sua máquina humana, os seus centros, né? Então essa prática a gente deve estar fazendo de instante a instante, de momento a momento, né? É uma prática auxiliar da morte, ok? Uma prática auxiliar da morte mística. Então o mestre Rabolu, ele diz que a gente deve fazer uma agenda, né, para ajudar a gente, realmente ajuda, porque muitas vezes no dia a dia a gente vai fazer uma coisa e surge outras coisas para a gente fazer e a gente fica pensando naquela coisa que a gente vai fazer ali depois, né? Mas não, se a gente tem um papelzinho anotado, pode ser até mesmo no celular, né? A gente coloca mensagens, faz um rascunhozinho no celular ou no computador, bloco de notas, o que for, o que seja, né? E a gente vai se concentrar naquela atividade que a gente está, sem pensar nas demais. A gente vai fazer do nosso mundo aquilo, né? Aquilo que a gente está fazendo. Se a gente está lavando louça, que é o exemplo que o mestre mais dava, a gente está lavando louça, né? A gente vai prestar atenção ali no prato, né, na água caindo, né, nos movimentos que a gente está fazendo, tudo com consciência, né, tudo com a atenção focada mesmo, né. Se a gente está dando conferência, a gente vai estar prestando atenção no tema da conferência, né, a gente vai, nos detalhes, né, na nossa voz, né, no que a gente está falando, né, se o que a gente está falando condiz com o tema que a gente está falando, se a gente está andando na rua, a gente vai prestar atenção nos nossos movimentos corporais, né? No nosso andar, né? No modo como a gente anda,
né, como a gente passa os braços, tudo com extrema consciência, né? Que mais? E muitos outros exemplos, né? Quando a gente está estudando, né? Prestar atenção no conteúdo que a gente está estudando. Isso e essa concentração, né, vai ajudar a gente não se identificar com os Zeus, né? Porque a gente vai perceber os Zeus atuando ali e vai ser mais fácil para a gente lidar com a morte, né? A gente fazer a petição e a Mãe Divina eliminar. Então a gente está ali, brotou umas formas mentais, né? Brotou um certo embrulho no estômago, brotou um certo taquicardia. Mãe, mata esse defeito, né? Porque às vezes o ego atua de forma inconsciente, subconsciente, né? Sem que a gente perceba. Digamos assim, na maioria todas as vezes, né, ele atua de uma forma inconsciente, o ego. Então a gente pode fazer também a prática de morte preventiva, né? Que a gente está ali sempre pedindo a morte para que a mãe elimine os eus que estejam atuando ocultamente e que façam a gente perder a recordação de si mesmo, né? É uma boa prática de morte também. Então, pessoal, é muito importante mesmo esse tema, certo? Essa prática da identificação, né? Da não identificação com as coisas da vida diária, né? E é isso mesmo, né? A gente deve ir até onde a gente alcança. Em alguns momentos a gente vai se pegar distraído, né? Pensando em alguma coisa, mas aí a gente pode voltar para o ponto de início, ponto de partida, a gente aplica a morte, né? E voltamos ao ponto de início com a nossa concentração, né? O ideal é que a gente chegue num estágio que esqueçamos as demais coisas, né? A gente deve fazer nossas atividades ali sem pensar nas demais coisas, ok? Bem, então, pessoal, eu ia falar uma coisa aqui, assim, que a identificação com as coisas da vida diária, né, faz a gente perder energia, né? Como eu falei, a identificação passa para a fascinação e depois para o fanatismo, né? E às vezes a pessoa fica neurótica, né? Psicótica e faz a pessoa perder energia, né? Nos 5 cilindros da máquina, né? Humana, e essa pessoa vai ser infeliz, né? Vai ter um desequilíbrio ecobiopsicossocial, que é um neologismo criado pelo professor Maurício, né? Ecológico, biológico, psicológico e social, né? Tá tudo misturado aí. Mas é isso, pessoal. Focar a atenção no momento presente, o máximo que pudermos. Não se esqueçam que o presente é a única coisa real, né? É a realidade. O passado e o futuro são ilusões, ok? Que na eternidade não existe o tempo. Então a gente deve focar bastante atenção nessas práticas, né? E também nessa prática aqui que a gente falou hoje, da não identificação. Dúvidas? Se tiver dúvidas,
Ok. Então, parece que não tem dúvidas. Vamos dar um intervalo, né, para começar a turma de 21 horas. Um intervalozinho para beber uma água, levantar, esticar as pernas, né? E já já voltamos.